Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 25 de dezembro de 2018, e o nosso tema hoje é um estudo de caso sobre quando a entidade desencarnou o próprio médium. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Voz Espiritualista. Muito bem, hoje vou trazer aqui um estudo de caso que está narrado no livro Umbanda e o Poder da Mediunidade, de Damata e Silva, especificamente o caso G, onde Damata vai descrever uma situação observada por ele mesmo, onde uma entidade, mais especificamente um caboclo, que deu diversos avisos sobre a má conduta da médium, chegou ao ponto de desencarná-la. É um caso muito interessante que a princípio choca, mas eu espero que após essa reflexão, essa problemática se torne um pouquinho mais clara. Muito bem, vamos lá então. Umbanda e o Poder da Mediunidade, caso G. Para relatarmos esse caso e o que o seguirá, teremos que dizer algo sobre um assunto delicado, já abordado em linhas simples em nossas obras e por outros escritores de um certo modo. Isso se prende diretamente à função mediúnica, a responsabilidade e consequentes direitos de ação sobre uma criatura médium por um guia ou protetor, especialmente da corrente de Umbanda, que é o nosso caso. Já repetimos exaustivamente, em todos os nossos livros, que a mediunidade é uma condição que se traz de berço, ou melhor, vem antes mesmo da reencarnação. Para isso, também já debatemos mais do que o suficiente que a manifestação mediúnica é coisa espontânea, vem na hora certa, não é preciso ser forçada ou precipitada. E como desenvolvimento propriamente dito, também já esclarecemos que só se desenvolve em alguém aquilo que já existe. Ninguém desperta um dom se já não o trouxe do berço, conforme já frisamos. Se o leitor estiver familiarizado com as nossas obras, deve estar nesse instante lembrando-se de tudo isso. Ora, quando um ser vai encarnar, e por injunção qualquer de seu karma, seja probatório, evolutivo ou missionário, vai levar como prova, complemento ou missão a função mediúnica de forma clara e positiva, traz, como nós chamamos na Umbanda, ordens e direitos de trabalho. E assim sendo, sabemos que a criatura médium assumiu seríssimo compromisso perante o tribunal do astral competente. Esse compromisso e essa responsabilidade são de tal monta que não é a qualquer espírito ou ser desencarnado que se dá tal ordenação. O tribunal competente procede à escolha ou aceita a solicitação de um espírito na qualidade de protetor ou guia, se realmente ele for capaz de lidar com todas as injunções que requer uma função mediúnica, especialmente na Umbanda. E na maioria dos casos, o próprio ser que vai encarnar e que vai servir de veículo mediúnico participa ativamente nessa escolha, nessa preferência dentro da lei de afinidade e pelas possíveis ligações kármicas. Acresce ainda dizer que se a criatura médium for iniciado, um magista, sua cobertura mediúnica é feita por guias ou mentores de sua corrente, de sua escola ou de seu grupamento iniciático. E de acordo com a força de ação mediúnica de que será investido o futuro médium, o tribunal concede uma espécie de carta branca ao protetor,
guia ou mentor responsável desse citado médium. Dentro dessas condições, já tivemos inúmeras oportunidades de ver desenrolarem-se ações disciplinares na corrente astral de Umbanda, que iam desde as mais simples disciplinas às mais duras provas físicas, financeiras, morais, e até o desencarne de aparelhos já nos foi dado observar. Isso se justifica sabendo-se que dos males o menor, pois sabemos que a influência de um médium pode se estender até sobre as coletividades, quer na parte espiritual, moral, social, emocional, psíquica, doméstica, financeira, etc. Bem, suponhamos que um médium esteja dentro dessa situação e que a certa altura centenas e centenas de pessoas girem em torno de suas faculdades mediúnicas, como é o caso dos grandes terreiros ou tendas, ou que se pautem de certo modo pelas suas ações neste setor, e ele, médium, entorte seus caminhos e, consequentemente, passe a influenciá-los de modo negativo, de vez que todos estão girando na sua corrente astral, sujeitos às influenciações morais, espiríticas, mágicas que ele centraliza e põe em movimentação. Então, se o médium, nessa altura, errou, criou ou arranjou tais situações negativas, confusas e, consequentemente, os que dependam de seu terreiro possam se prejudicar, sendo também envolvidos de maneira desastrosa nas ditas consequências ou nas reações danosas que criou, é claro que se a balança da lei pesar a vida desse médium e os males que está causando e os que possa causar, não pode ser surpresa para o leitor se dissermos que pode acontecer até o seu desencarne, como medida saneadora, extrema necessária. E é dentro desse aspecto que vamos citar o desencarne procedido por um caboclo, que podemos situar na vibração de Xangô, sobre um seu aparelho feminino, e que assistimos há mais ou menos uns 25 anos. Não citando diretamente local e pessoas, porque esse desencarne se deu por desvios morais, e existem ainda vivos parentes da médium em foco. Um dia, fomos convidados por um amigo a assistir a umas sessões num terreiro de Xangô, cuja médium mulher afirmou-nos, trabalhava com um caboclo que era de fato. Para lá nos levou, e realmente tivemos a satisfação de constatar a veracidade da afirmação desse amigo. Analisamos o ambiente do terreiro, o médium, sua entidade protetora, dentro da acuidade e certa sensibilidade que sempre nos alerta na hora precisa. Causaram-nos logo estranha impressão a beleza e a mocidade da médium-chefe, uma senhora casada. Nesse tempo, ela devia ter seus 27 para 28 anos. Observamos, cheios de admiração, como trabalhava bem essa médium com o caboclo. A verdade é que empolgava todo mundo e influenciava decisivamente a vida, as ações e a própria consciência ou sistema de vida psíquico daquelas centenas de pessoas ou de filhos de fé que trafegavam pelo seu terreiro, incluindo nisso, naturalmente, a parte mais afetada, que eram seus médiuns e seus íntimos. Na terceira sessão, fomos alertados intuitivamente, ou por força dessa nossa sensibilidade ou dom de penetração, de que algo por ali andava torto. Havia qualquer coisa no ambiente astral e humano do terreiro. Pusemo-nos a observar, diretamente a tal médium-chefe, e a fazer uma série de inocentes indagações por um canto e por outro. Mas o que começamos logo a notar foi a especial atenção, ou melhor, a maneira toda particular com que o Ogã seguia os movimentos da médium-chefe. Aquilo não era mais seguir,
era fiscalizar ostensivamente. Sentimos que havia algo dele para ela. De par com isso, constatamos também ser esposo dessa senhora uma criatura de índole boa, afável, ingênua e, além disso, de absoluta fé na mediunidade ou nos protetores da esposa. Na quarta sessão a que assistimos, o caboclo dessa médium andou cantando uns pontos um tanto expressivos, porque as imagens que formava neles falavam de erros, castigos e outras coisas mais. Notamos que o tal Ogã e outros médiuns do sexo feminino ficavam assim como que apavorados, como se temessem algo e esperassem um acontecimento repentino. De repente, quase no fim da sessão, o caboclo chamou o tal Ogã, alguns médiuns e o esposo da médium-chefe num canto, e ali estiveram conversando longo tempo. Notamos que o esposo da médium-chefe chorava e que o caboclo falava bastante irritado. Dessa conversação resultou que deviam fechar o terreiro, todas as atividades por certo tempo. Terminada a sessão, ficamos por ali conversando com um e com o outro. Acabamos sabendo de toda a história pela voz de um cambono, completamente indignado, que desabafou para nós. O caboclo X tinha suspendido por 6 meses os trabalhos. Havia dispensado definitivamente a cooperação de tal Ogã e feito recomendações a seu aparelho, para que esquecesse completamente o seu caso amoroso com o Ogã, visto que o próprio marido se comprometera a tudo perdoar. Enfim, ela já vinha errando há muito tempo, não obstante as severas advertências de seu protetor, e sem levar na devida conta a bondade e a compreensão de seu esposo que gostava dela demais. A coisa estava nesse pé, quando uns 8 meses depois, esse mesmo amigo que nos levara ao terreiro voltou a convidar-nos, pois tinha sido reaberto. Fomos. Qual não foi a nossa surpresa quando vimos o mesmo Ogã ali postado em suas funções? Fomos ao informante cambono e lhe perguntamos maciamente o que é que tinha havido, pois estávamos vendo ali o pivô do caso. Respondeu-nos que a dona fulana, a médium-chefe, havia desfeito aquela noda braba e até convencer o marido de que nunca houvera nada entre ela e o tal Ogã, pois o que o caboclo havia dito não era o caboclo, e sim um quiumba. Todavia, o cambono acrescentou no final dessa informação saber que a dona fulana continuava de amores com o dito Ogã, e o pior, que não tinha levado em consideração a ordem de seu protetor a este respeito. E ainda disse mais, que estava preocupadíssimo, porque durante todos esses anos que acompanhava a atividade do caboclo X, jamais o vira bambear. E com bambear quis dizer fraquejar, acobertar erros ou repetição de erros, o encampar qualquer sem-vergonhice. Abriram a sessão, cantaram pontos, quase todo mundo contente pela reabertura. A médium-chefe irradiava alegria, e parecia que tudo corria às 1000 maravilhas, quando o caboclo X chegou. Caboclo X, logo que chegou, saravou uns e outros, pediu que mandassem chamar o compadre de seu aparelho, este tinha um filho, e de seu esposo, que morava perto, pois desejava falar um assunto com ele. Devemos frisar que o compadre chamado era médico. Realmente, o médico veio e conversou com o caboclo. Depois ficou por ali conversando e apreciando. Lá pelas 23 horas, o caboclo fez uma roda com os médiuns, ficou no centro e tirou um ponto impressionante, que de princípio não foi logo compreendido, só o sendo quando começou a se despedir dos médiuns, dizendo que ia subir, ia oló,
e não mais voltaria àquele reino. Porém, o que mais nos impressionou nisso tudo foi quando entendemos claramente que o caboclo confortava o marido de seu aparelho, que chorava silenciosamente. De repente, dirigiu-se para o lado do tauogã, que parado olhava tudo, e com um ponteiro, isto é, um punhal que apanhara debaixo do congá, furou o tambor. Aí sim vimos que ia se passar algo de perigoso, e para o que chamamos a atenção daquele nosso amigo. Retomando o caboclo para o centro da roda dos médiuns, sempre firme no ponto de despedida, fazia gestos de cruzamento com as mãos para o congá, ao mesmo tempo que ia tombando a mulher suavemente para o chão, primeiro ajoelhando, depois sentando e logo deitando-a. Cessou de cantar, os médiuns também. Houve um silêncio mortal, porque de fato a morte havia chegado para o seu aparelho. Descrever o assombro, a consternação, o corre-corre, o desespero dos presentes seria demais na descrição desse caso. Apenas diremos que o tal compadre médico chamado correu para socorrer a comadre médium. Nada pôde fazer e acabou dando como causa-mortes colapso cardíaco. Caboclo X havia disciplinado seu aparelho de forma decisiva. Várias foram as tentativas feitas com o objetivo de consertar seu aparelho, e ele não tinha levado em conta essas advertências. Caboclo chegou a dar-lhe até a última chance para fugir de seu erro ou da repetição dele. Fechou o terreiro, deu tempo ao tempo, e nada. Vendo que não havia solução e que a função mediúnica estava comprometida, servindo de capa e influindo de modo negativo no corpo mediúnico, que até podia tomar aquilo como exemplo, sem falar nos frequentadores já prejudicados e sujeitos ao estouro do baixo astral, possivelmente usou dos direitos que sua carta branca facultava, porque viu claramente que dos males o menor. É pena que os caboclos de hoje não façam mais essas coisas com seus aparelhos nessa situação, pois ultimamente não temos notícia de semelhante execução da lei. Com isso queremos dizer que quiumba não tem lei para executar, entenderam? Bom, esse é o caso que Da Mata traz para a gente, e eu imagino que você, se ouviu atentamente, está bastante impressionado com tudo isso que ele narrou e se perguntando se isso é possível, não é? E antes de responder diretamente, eu vou aproveitar a ocasião e trazer um pequeno trecho de um caso que também aconteceu, mas dessa vez com Chico Xavier. E depois da leitura parcial desse caso, que está no livro As Vidas de Chico Xavier, de Marcel Souto Maior, então volto à explicação do primeiro caso, ok? Então vamos lá. No livro As Vidas de Chico Xavier, está aqui a vida desapropriada, e diz o seguinte: em 1969, Chico Xavier pingou finalmente o ponto final em seu 100º livro, Poetas Redivivos. Sentiu vontade de correr pelas ruas, de gritar, de festejar. Tinha cumprido o acordo assumido com Emmanuel 10 anos antes. Aos 59 anos, estava pronto para diminuir o ritmo. Chegou até a avisar o amigo Ranieri. Já escrevi muito. Livros, livros, livros. Agora é preciso o povo executar. A mensagem já está dada. O anúncio foi precipitado. Chico ouviu uma contra-ordem de seu guia e ficou perplexo. Estou na obrigação de dizer a você que os mentores da vida superior que nos orientam expediram uma instrução. Ela determina que sua atual reencarnação seja desapropriada
em benefício da divulgação dos princípios espíritas cristãos. Sua existência do ponto de vista físico fica à disposição das entidades espirituais que possam colaborar na execução das mensagens e livros, enquanto seu corpo se mostre apto para as nossas atividades. Chico não se conformou. Devo trabalhar na recepção de mensagens e livros até o fim da minha vida atual? Sim, não temos outra alternativa. O autor dos 100 livros insistiu. E se eu não quiser? A doutrina espírita ensina que somos portadores de livre-arbítrio para decidir sobre os nossos próprios caminhos. Emmanuel sorriu e deu o veredito. A instrução a que me refiro é semelhante a um decreto de desapropriação, quando lançado por autoridade na terra. Se você recusar o serviço a que me reporto, os orientadores dessa obra de nos dedicarmos ao cristianismo redivivo terão autoridade bastante para retirar você do seu atual corpo físico. Assunto encerrado. Chico manteve a conversa em segredo. Os espíritas estavam em festa mais uma vez. Comemoravam o 100º livro do Chico como o 1000º gol do Pelé. O número redondo era um recorde. Bom, para a gente entender situações dessa natureza, nós temos que nos apoiar nessa explicação de Emmanuel. Quando Da Mata descreve o caso, ele coloca como se o caboclo ou a entidade chefe da coroa do médium tivesse autoridade por si mesmo, segundo a sua própria vontade, para proceder o desencarne do médium se esse não cumprir a sua tarefa. Emmanuel vai nos esclarecer mostrando que essa ordem vem de muito acima, isto é, de espíritos tremendamente elevados e que têm sempre muito em conta o trabalho que cada médium realiza na Terra e seu potencial alcance. Quando percebem que o médium, por uma razão ou por outra, não está produzindo como deveria, ou até mesmo está prejudicando a própria obra, então eles têm autoridade suficiente para autorizar a desencarnação. Isso não quer dizer que as entidades que vão de fato procedê-las são assassinos espirituais, porque a ordem vem dos mesmos espíritos que são responsáveis por autorizar a reencarnação e que têm, portanto, elevação suficiente para decidir quando um espírito deve reencarnar e quando deve desencarnar. São espíritos cuja evolução escapa e muito do nosso entendimento. Então, dessa forma fica mais fácil compreendermos essa situação. Certa vez, o espírito Vocambinda trouxe uma alegoria muito interessante, dizendo mais ou menos o seguinte: todos os médiuns são chamados pela espiritualidade a plantar uma rosa na terra, mas o missionário é chamado a plantar um roseiral. Quando o missionário ou o jardineiro começa a destruir o próprio roseiral, que até ontem ele estava cultivando, Deus pode autorizar a dispensa do jardineiro, a fim de que a obra não seja prejudicada. Eu ouvi isso dentro do terreiro. Então, é muito simples. Existem basicamente duas classes de médiuns vivendo na Terra. Os chamados médiuns de prova, onde eu me incluo, que são médiuns que não têm uma mediunidade expressiva, mas suficiente para realizar o trabalho que a espiritualidade lhes confiou, e existem os missionários, aqueles que vêm com o chamado mediunato, que vêm com um mandato mediúnico. São pessoas que têm grandes trabalhos a serem realizados na Terra. A mediunidade na vida dessas pessoas é o ponto fundamental, essencial.
a razão máxima de estarem encarnados. Se eles não cumprem com a mediunidade, se eles a desviam para o mal, se de alguma forma colocam em risco tudo aquilo que foi produzido através deles, então a razão de existirem na Terra se perdeu. Não há mais motivo para isso, porque sendo um missionário, ele reencarnou para trabalhar com a mediunidade. Se ele então se perdeu, não tem por que ficar na Terra. E esse desencarne é autorizado. A gente já viu isso, quem é estudioso da história, por exemplo, da mediunidade no Brasil, com certeza vai se lembrar de vários e vários médiuns extremamente famosos que em determinado momento morreram. Alguns de acidentes, outros de coisas bobas. No auge do trabalho, no auge da fama, de repente é retirado da matéria. Então, isso é mais comum do que a gente pensa. E esse caso que o Da Mata trouxe para a gente apenas revela a importância da mediunidade. Eu não me canso de repetir aqui no canal, mediunidade não é brincadeira, não é coisa para passar o tempo, é seríssimo. Mediunidade afeta a vida, a nossa e das demais pessoas, por isso a responsabilidade é enorme. Devemos fazer todo esforço do mundo para vivê-la santamente, porque é a ferramenta que nos dará a oportunidade de evolução espiritual. E os médiuns missionários, aquelas pessoas que nasceram com grande expressividade mediúnica, têm uma responsabilidade ainda muito maior, porque eles não são chamados a plantar apenas uma rosinha, eles têm que plantar um roseiral, e eles têm que cuidar para que essas rosas estejam sempre vistosas, produtivas e belas. Porque se ele tomar o caminho torto, se ele começar a perverter o seu dom, ou se começar a agir de forma nefasta sobre as pessoas que estão ao seu redor e que dependem da sua mediunidade, ele fatalmente receberá o ultimato da espiritualidade. E se ainda assim insistir no erro, sem dúvida, vai passar para o lado de lá. Contudo, é preciso dizer que esses médiuns missionários sempre foram raros aqui na Terra. A gente pode contar nos dedos aqueles que nos últimos 100 anos estiveram aqui na Terra ou no Brasil e que tinham grande potencial para realizar um grande trabalho. A maioria, como eu disse agora há pouco, são médiuns de provas. A mediunidade para eles é uma prova. Se bem conduzirem, conseguirem vencer, terão vencido a prova. Se não, terão caído perante a prova. Podem até alcançar renome, podem alcançar fama, mas nunca terão aquela expressividade mediúnica, aquele fenômeno que encanta, que impressiona, porque isso é atributo dos espíritos missionários. Seja como for, vamos usar esse caso como um alerta para que a nossa mediunidade, tanto quanto possível, de acordo com as nossas próprias forças, possa ser vivida santamente na Terra. Eu vou parando por aqui. Um Feliz Natal a todos. E se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.